Teatro é uma maneira de ver o mundo, eu acho. Acho que é isso que o teatro talvez me fascine. Essa possibilidade enorme de abranger num único ofício o mundo. Tem um ditado do Ortega y Gasset que eu acho importantíssimo, né? Que ele fala: o homem é ele mesmo e as suas circunstâncias. E eu acho que isso, obviamente, para mim não chega a ser uma verdade absoluta, mas uma verdade, é um dito a ser considerado, não é? O contexto histórico que a gente vive, na circunstância histórica que a gente, de alguma maneira, se vê enclausurado quando a gente nasce em determinado país, em determinada data, em um determinado momento histórico, é óbvio que ele vai influenciar a sua vida e vai ter provavelmente vai te ajudar ou vai atrapalhar ou vai, enfim, influenciar de uma maneira extremamente importante a sua trajetória de vida, profissional, afetiva, tudo isso. Aos 13 anos eu tive uma experiência muito, digamos, transformadora assim, na minha vida. Eu estudava no Colégio São Joaquim, onde eu fiz toda a minha formação, né? E já o teatro do São Joaquim já era importante para mim nesse momento. E era um momento em que eles recebiam vários espetáculos vindos basicamente de São Paulo. E aí eles receberam o Santo Inquérito, do Dias Gomes. Um espetáculo muito importante na época, tá? No ano 70 isso. E eu lembro que eu nunca tinha visto um espetáculo de teatro, ainda mais profissional. E eu fiquei encantado com aquilo, eu fiquei totalmente fascinado quando eu vi aquele espetáculo, que era grandioso, não é? Era um espetáculo importante na época. Eu tinha certeza absoluta que eu pertencia àquele universo ali. Quando eu tive que decidir mesmo, aos 17 anos, o que ia acontecer com, né, aquele momento terrível da tal da decisão, eu também tinha um fascínio muito grande pelo jornalismo, na verdade pela escrita, não é? E como eu não entendia muito bem como se organizava a questão teatral, eu achei que o jornalismo poderia ser uma porta de entrada mais segura para trabalhar com a questão da palavra, das ideias e tal. E logo que eu cheguei ao Rio, eu passei para a CUP, né, para o Centro Unificado Profissional, faculdade espetacular que eu adorei, assim, foi importantíssima para mim. Eu imediatamente procurei o tablado, porque já era na época uma escola de formação, uma escola amadora de teatro, né, não é profissional, onde muitos atores bacanas saíam e que era, claro, ministrado por uma das pessoas mais importantes do teatro até hoje, que é a Maria Clara Machado, né, de quem eu tive a honra de ser aluno. Logo depois, na própria faculdade, no CUP, surgiu um grupo de teatro, né, que a gente teve que era ministrado por uma professora nossa, e depois desse curso a gente migrou para um curso de teatro num centro cultural muito bacana no Rio, chamado NAU, e desse movimento nasceu um grupo de teatro, que eu comecei a dirigir, foi a minha primeira experiência. E nesse grupo tinha um amigo, o Antônio Carlos de Mello, e a Silvia Palma, uma atriz aqui de Lorena também, que também fazia faculdade comigo no Rio, coincidentemente, um monte de outros universitários, né? O processo que nós passamos lá no CUP de reconstruir a história, de reinventar a história e trazer isso para a arte foi muito importante. Porque a gente já veio com aquela bagagem toda, né, de desconstrução do discurso oficial para a construção de um discurso reflexivo sobre a realidade, de pensar a história com outros elementos e fazer dela alguma coisa que nos interessasse. No caso, o que nos interessava era a arte.
a arte do teatro. E aí esse grupo, a gente começou a estudar, fazer um trabalho, né, de pesquisa, porque eu já tinha essa ideia de trabalhar com pesquisa de histórica para espetáculo, e sugeri ao Antônio, que na época que era o dramaturgo da vez, lá do grupo, né, eu na época eu queria dirigir, para que a gente tentasse organizar um pouco o grupo no sentido de levar para essa vertente, ou seja, de trabalhar com temas históricos e tal. E nós tínhamos um professor chamado Luiz Eduardo Soares, que foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro, depois até do governo, que era um antropólogo que dava aula sobre a Guerra do Contestado. E eu e o Caio, conversando, nós descobrimos-nos apaixonadíssimos pela mesma história. Puxa, que história incrível! Nossa, como é que pode? Virgens liderando uma guerrilha entre Paraná e Santa Catarina, tarará. Vamos fazer teatro? Vamos! E aí veio essa ideia de montar uma peça sobre esse tema, sobre a Guerra do Contestado. E nós, então, esse grupo de teatro que eu dirigia e o Antônio era o dramaturgo, fizemos esse primeiro espetáculo. Taió estreou no Calouste Gulbenkian, inaugurou o Teatro Calouste Gulbenkian e foi uma estreia excepcional, porque as pessoas ficaram maravilhadas, tanto com o trabalho de direção do Caio, dos atores, quanto do texto, né, a força que o texto trazia, contando aquela história. E estar ator, digamos, começou aí a minha carreira profissional. Tivemos crítica, que já foi muito boa, tivemos matéria em jornal, quer dizer, na verdade, a primeira vez em que um espetáculo que eu dirigia, que eu tinha uma participação, né, importante, no caso como diretor, ganhava a mídia carioca, digamos assim, né? Eu trabalhei na TV Manchete muitos anos e quando a Manchete acabou, quando a emissora faliu, eu já fazia teatro paralelamente, já dirigia e tal. Mas ainda tinha televisão, digamos, como uma possibilidade que teoricamente se apontava para mim como a natural, porque eu já estava quase não, mais de 10 anos na emissora, já estava trabalhando na área de dramaturgia, como eu sempre quis, né? Estava fazendo assistência, escrevendo alguns textos que já estavam sendo produzidos, em séries, pequenas séries que a Manchete fazia. E aí acabou essa aventura, não é? Terminou, acabou. A Manchete faliu. Eu fiquei muito angustiado com essa história, porque amigos, eu estava lá há muitos anos, foi meu primeiro trabalho, saí da faculdade, fui direto para lá. Foi muito difícil tal, ver aquele império todo desmoronando, né? Mas aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu migraria para uma outra emissora, ou eu faria um trabalho com teatro, que é o que eu sempre quis fazer. Eu já tinha feito a Mágica Aventura Africana, eu já tinha feito uma aventura carioca, eu já tinha feito Os Cavaleiros de Damasco, a Caminho de Damasco, né? Então, e várias outras. Continuava tendo uma formação teatral paralela ao meu trabalho na emissora. Mas aí eu falei, não, eu vou fazer teatro. Né, eu tive uma pequena indenização pelos anos que eu trabalhei lá e resolvi, junto com alguns amigos, abrir uma empresa e começar a produzir. Na verdade, eu achei que eu deveria aprender a produzir o teatro primeiro, antes de enveredar definitivamente por uma carreira que eu sondava e achava que seria exatamente isso, direção e dramaturgia. O Caio tinha uma produtora na época, a Tonal, aqui no Rio, que era muito importante, era uma produtora que produzia espetáculos grandes, com atores já consagrados e também espetáculos experimentais. Então a Tonal era uma produtora que se diferenciava porque era uma produtora que tinha um perfil muito interessante pelo catálogo de espetáculos que ela produzia. Fizemos a direção de produção da peça Falecida, do Gabriel Vilela, com um elenco maravilhoso, uma peça que estreou em Viena, na Áustria, com o apoio do Festival de Viena. Depois fez uma temporada espetacular no Brasil, né, direção do Gabriel Vilela, que ainda é um grande diretor. Na época estava começando a carreira dele de uma maneira
muito interessante. Depois nós produzimos Sonata Kreutzer com o Luiz Melo, o primeiro trabalho dele depois que saiu da companhia do Antunes Filho, com direção do Eduardo Wozzik, e muitos outros espetáculos. Então, durante quase os próximos 10 anos, quase que depois da emissora, foram anos de trabalhar com produção. E foi muito bom para mim, porque eu comecei a entender como é que o processo efetivamente acontecia, não é? Passei por momentos complicadíssimos, a era Collor, que teve toda aquela dificuldade para se produzir cultura no país, enfim. Então foi um aprendizado excepcional. A partir dessa segurança que eu conquistei com a produção, eu comecei a entender em algum momento que era a hora de eu partir para projetos particulares. Na verdade, eu me encantei tanto com a questão da produção que uma hora eu meio que esqueci que o que eu queria mesmo era escrever e dirigir, né? Aí uma hora eu falei, não, acho que foi bom, foi bacana e tal, mas agora eu acho que eu vou investir nesse trabalho. Foi quando eu, de uma certa maneira, fui convidado, ou a gente trocou ideias com o pessoal do Centro Cultural Banco do Brasil, onde eu já tinha trabalhado em vários outros espetáculos como produtor, para fazer um projeto lá de formação de plateia. E eu apresentei o projeto História em Cena lá. Eu escreveria textos ligados às questões históricas, né, com o auxílio do Departamento Educativo e Pedagógico da instituição, e nós faríamos uma série de espetáculos em que convidaríamos as escolas e os professores para debater, então, aquele período específico da história do Brasil, né? Nós usávamos muito esse acervo das nossas moedas, da história do banco, para falar sobre a história do Brasil. Quando Caio chegou, isso complementou todo o nosso trabalho. Ele já trouxe também essa visão da história, mas de uma outra forma. A criançada ficava entusiasmada, crianças que às vezes nunca tinham tido oportunidade de ir a um teatro. Elas assistiam à peça, os professores agradeciam, porque eles diziam assim: vocês fizeram uma peça com profissionalismo. Após a apresentação, era muito importante a conversa que ou os artistas, ou o Caio, ou ambos, ainda faziam com a plateia. As crianças tinham sempre perguntas, curiosidades, os professores também se interessavam em saber. E quando você vai instigado para a escola, você tem mais curiosidade. Você então pergunta mais, você quer pesquisar mais. E aí, quando terminou o projeto História em Cena, que acabou de uma maneira muito, assim, eu digo, fechou um ciclo de uma maneira muito bacana, porque no final do projeto eu fui convidado com mais um ator da companhia para ir para a Inglaterra, fazer um curso lá, na verdade participar de encontros com pessoas que trabalham com teatro e educação na Inglaterra. E isso foi muito bacana, foi uma experiência excepcional. Eu exatamente entrei para começar minha formação, ainda muito criança, com 7 anos de idade, em 1967. Né? E todo o período da minha formação, não é? Até mesmo até meados da faculdade, ela teve como contexto político e histórico no Brasil a ditadura militar. Grande parte das minhas escolhas, digamos, profissionais, no sentido de como dramaturgo, digo, né? De escrever um texto relacionado a esse assunto ou aquele, vem disso. Porque eu me lembro que quando eu estava na faculdade, a gente começou a ter abertura política, né? Que começou no final dos anos 70 e tal, início dos anos 80, exatamente a época que eu estava cursando jornalismo. E obviamente que isso, dentro de uma faculdade de jornalismo, isso era um grande assunto, era um grande tema, a questão da abertura política. E a partir dessa novidade toda que veio com a abertura, com a volta dos exilados, com uma série de questões que até então estavam debaixo do tapete,
que elas voltam a ser faladas, a guerrilha do Araguaia, a tortura, o DOPS, uma série de palavras e de instituições que começavam a surgir para a gente de uma maneira muito clara, né? Que função tinha aquilo dentro daquele processo da ditadura. Isso fez com que eu questionasse isso. Falei, gente, o que aconteceu? Quer dizer, então eu fiquei um tempão da minha vida estudando uma história que era camuflada, né? Cujos fatos estavam de uma certa maneira encobertos, e que as informações vinham de uma certa maneira filtradas ou editadas para a gente, né, para as pessoas da minha geração. E me deu muita vontade de falar disso, sabe? E eu falei, eu acho que dentro do teatro, talvez se eu ficcionar, se eu pegar um fato e fazer dele uma ficção, e aí estofar, não é, humanizar esses personagens que serão fictícios, mas de uma certa forma têm a ver com aquele momento histórico, eu acho que é uma contribuição interessante. Claro que isso não foi tão claramente objetivo, né? Eu não peguei e saí traçando cartesianamente esse processo, foi acontecendo. Ele pega fatos históricos e agrega histórias ficcionais, costurando, tangenciando esses fatos históricos. Então, é uma mistura de figuras históricas que realmente existiram com pessoas ficcionais que ele criou. No caso, vamos falar sobre a história do Brasil, que eu acho que é o grande filão da obra do Caio, né? E ele usa até personagens históricos, mas para criar uma ficção, para criar uma arte. E ele é danado porque ele pesquisa, né? Então ele descobre. Às vezes muitas vezes não é nem um fato histórico assim, desses que estão nas manchetes dos livros escolares, né? Mas é um detalhe, ele entra ali naquela época, ele descobre uma relação de um personagem muito importante com outro que nem era tanto, mas que foi fundamental, enfim. Eu acho que o Caio tem essa habilidade de pegar personagens históricos, de pegar fatos históricos e colocar isso no palco de uma forma absolutamente habilidosa, interessante, onde não fica parecendo que ele está querendo te explicar alguma coisa ou te ensinar alguma coisa. Então ele consegue aliar um conteúdo, né? Ele consegue aliar informações, levar esse conteúdo para a plateia de uma forma lúdica, de uma forma artística, e isso é o trabalho do Caio. Não há paralelo no Brasil quanto a isso. Então, um país sem memória, sem valorização da nossa cultura, um cara como esse, assim, é importantíssimo. E ele sempre fala que a gente, para entender o nosso país hoje, a gente precisa saber da história. E como normalmente os fatos são muito atuais, né? Acho que uma coisa que me comove muito nele é justamente esse amor que ele tem pelo Brasil, pela nossa história, né? A necessidade de falar isso para as pessoas, né? O Shakespeare fez isso. O Shakespeare tem toda uma série de peças que contam a história da Inglaterra. São peças que foram muito importantes, não só na época dele, como são importantes até os dias de hoje, porque eles assistem aquilo e entendem o país onde eles estão. E eu acho que o Caio também faz isso. É muito fácil você falar sobre exatamente o que está acontecendo agora, mas você pegar toda a nossa história, tudo que aconteceu, personagens que não são tão óbvios e transformar isso em uma coisa interessante para um público que talvez nunca ouvisse falar sobre isso, é de um valor inestimável. Embora ele faça um recorte histórico, ele mesmo explica tudo o que está sendo dito em cena. Então você não precisa de informações prévias para entender aquela obra. Ele se autoexplica. Então isso tem um poder de comunicação assim que é hiperpotencializado, né? A gente estuda muito história até quando monta textos dele, porque é importante que a gente esteja embasado, né? Da política da época, do momento socioeconômico da época que a gente está falando. Até para poder desconstruir, até para poder brincar com ele e tirar ele daquele lugar. É uma aproximação com a história e um conhecimento, uma janela que se abre, que é
eu acho que é assim, entre várias outras qualidades, ela tem uma qualidade de você apreender cada vez mais do humano, né? Porque o Caio, ele vai no humano desses entrelaçamentos históricos e de personagens históricos e a ficção que ele cria é o que ele traz para os nossos dias, entendeu? Porque ele é um autor desse século. É muito interessante a dramaturgia do Caio, além de ser bem feita, diálogos ótimos, ele sempre tem um argumento muito poderoso, muito baseado na história e numa fantasia lúdica, teatral, que é maravilhosa. Os Olhos Verdes era muito isso, né? Já tinham personagens que eram companhias de teatro, tinha o Dom Pedro II, tinha as cartas, a correspondência dele com a Barral, que são lindas. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha um espaço de imaginação, a gente tinha também esse outro espaço assim, de pesquisar, de conhecer cada vez mais a nossa história. Eu me lembro da gente ir no Museu Imperial em Petrópolis, com aquelas luvinhas, ter acesso a todas as cartas, a correspondência. A ideia de montar Os Olhos Verdes nasceu no meu encontro com a Larissa Bracher em Buenos Aires. A gente tinha acabado de fazer um trabalho juntos na novela, e surgiu uma amizade, uma admiração mútua, eu pelo trabalho dela, pela pessoa dela, pelo empreendedorismo dela que eu já vi ali. E aí nós fizemos uma combinação de chegar ao Brasil, voltar ao Brasil depois de um longo período lá juntos em Buenos Aires, fazendo a novela, e tentar juntos levantar um projeto teatral. Houve essa centelha, assim, essa brasa minha de querer voltar para o teatro, de querer continuar essa pesquisa teatral e esse desejo do Caio também de fazer alguma coisa. Essa questão do conforto que a televisão proporciona quando você tem um projeto, não é? Como foi o caso das Chiquititas, que durou muitos anos, então, obviamente, isso proporciona um conforto financeiro, você fica mais tranquilo, e voltar para o mundo do teatro, que a gente sabe que é incerto, né? Que você não pode garantir quantas pessoas vão ver aquele espetáculo e se você vai conseguir fazer com que ele sobreviva muito tempo. Era uma decisão difícil. E ele não sossegou, e ele, graças a Deus, não me deixou sossegar, enquanto a gente não armou, e ele foi muito responsável por isso, enquanto ele não armou uma equipe maravilhosa em torno de uma nova peça, que veio a ser Os Olhos Verdes do Ciúme. Eu lembro que eu falei, meu Deus, quando eu li essa notícia no jornal, vendo que, falando dessa correspondência entre Dom Pedro e a Barral, como ela era chamada, a Condessa de Barral, eu pensei, imagina se essas cartas fossem descobertas na época em que os dois estariam vivos, né? Podia ser muito interessante se essas cartas pudessem virar um objeto de barganha, alguma coisa qualquer, né? Que instigasse aquele momento complicado que era o início da aventura republicana no Brasil. Além do mais, eu desconheço o conteúdo das cartas que a senhorita diz ter em seu poder. Eu acho abominável que a correspondência íntima de duas pessoas acima de qualquer suspeita, como minha mãe e Dom Pedro, esteja se transformando num objeto de barganha. Até porque eu acho pouco provável que exista algum interesse real por parte de jornais sérios, por mais republicanos que sejam, nessa sua intriga de comadres. Pois não diga que eu não tentei. Que eu não fiz o impossível para livrar a memória de sua mãe e o próprio imperador da desmoralização. A senhorita não conhece o Brasil e não sabe do amor que os brasileiros têm por seu imperador, mesmo sendo a república um fato consumado. Então a peça, teoricamente, conta esse período da mudança do Império para a República, dos anos de exílio de Dom Pedro, e o que aconteceria se essas cartas, trocadas entre essas duas grandes personalidades do século XIX, ele casado ainda com a imperatriz Teresa Cristina, e ela recém-viúva, mas quando aconteceu teoricamente esse affair aqui, né, na Europa, ela já
ainda estaria casada, e que reboliço isso daria, se pudesse ser um objeto de chantagem e tal. Ficou uma comédia muito divertida, uma comédia de costume muito divertida, né? Em que não aparece nem Dom Pedro e nem Abarral. É um espetáculo curioso, porque fala-se dos dois o tempo inteiro, das cartas trocadas entre eles, do perigo que essas cartas representavam, ou representariam para a época, mas não existe o personagem Dom Pedro e nem a personagem Barral em cena. Isso eu acho que foi uma maneira, eu não sei nem dizer, acho que eu de uma certa forma preservei um pouco a figura de Dom Pedro, que eu acho muito interessante, eu adoro Dom Pedro II, acho que ele tem uma história espetacular, como homem de ciência, como homem, né, das artes, que ele foi, além de ser um grande imperador, foi uma pessoa muito ligada às artes, à ciência, tudo isso me empolga muito. E achei que talvez fosse interessante preservá-lo. Daí fomos lá numa reunião, fui ouvir, a gente foi para fazer uma primeira leitura da peça. Quando eu li, eu falei, Caio, eu acho que você tem uma belíssima ideia. O Caio ganhou o texto, ganhou o prêmio do governador do estado naquele ano como o melhor texto. E eu aprendi muito fazendo esse texto, porque era uma trama dessas maravilhosas que o talento, a imaginação do Caio cria e o conhecimento dele de história. Ele queria uma figurinista que tivesse um entendimento, prática sobre a época que a gente estava contando. E aí a gente trouxe a Sonaia Hermida, que morava na época em Londres, uma brasileira, e ela veio só especialmente para fazer o figurino. Um espetáculo que a gente inaugurou um teatro, que foi o Teatro do Centro Cultural da Justiça Federal, lá na Cinelândia, no Rio de Janeiro. E acho que ele conseguiu trazer aquele aspecto que ele tem, todo o texto do Caio tem um aspecto muito folhetinesco, que eu acho muito legal. É uma tradição brasileira isso, né? Uma questão assim meio melodramática, folhetinesca, do golpe teatral que ele tem, que ele sabe fazer muito bem. E ele conseguiu juntar isso contando a história do Brasil, uma parte, um fragmento da história do Brasil. Além disso, ele desenvolve também sempre um humor, sempre tem um personagem que tem o que a gente chama de um alívio cômico, né? Dentro daquela história melodramática. E eu acho que Os Olhos Verdes foi muito... Ele percebeu o que ele podia explorar e ele explorou isso muito bem. A primeira cena, os atores vêm da Rua México, do centro da cidade, entravam para o teatro. Era tão bonito, era tão teatral, que... E depois as pessoas cada vez se surpreendiam. A gente entrava por trás, né, do teatro, que tem aquela porta linda ali no CCJF. E a gente, quando abria aquela porta, a gente via a plateia, a gente ficava em estado de graça, né? Em estado de gratidão, né? A gente se olhava e falava, uau, que incrível. Sobre essa questão da República e do início da República e do final da monarquia, tem uma cena curiosa, que é uma cena em que o Dominique Barral, filho da Condessa de Barral, ele é a pessoa escolhida para tratar dessa chantagem da carta, não é? Uma das personagens o convoca para dizer que está com as cartas da mãe, que recebeu de Dom Pedro, e que ele estaria, então, sendo, enfim, alertado que se coisas não fossem feitas, essas cartas seriam reveladas. Então tem um trecho em que ele, o Dominique, tem um embate político com o Tibério, que teoricamente é o representante da República. E é muito interessante porque fala um pouco dessa visão, não é? De como as pessoas viam aquele momento de transição. O Dominique falando que a República, na verdade, foi um grande golpe e que a monarquia não teria acabado se não tivesse acontecido aquele golpe. E o Tibério, por sua vez, defendendo a República, dizendo que é assim, que quando um regime novo começa, quando um momento histórico novo se inaugura, as coisas têm lá que mesmo que não é que
que se organizar naturalmente. Isso leva tempo, isso leva discussões, pequenas revoluções, mas que tudo isso valeria a pena em prol de um novo momento, né, do raiar de uma nova era. Dominique! Então é você, o representante da República, hein? Quem diria? Um homem que cresceu à sombra do imperador. Cansei-me de viver à sombra. Seu pai, se estivesse vivo, cairia duro, Tibério. O meu pai morreu servindo o imperador. Eu almejo e mereço outra sorte. Quanta intimidade! Brincaram juntos na infância? Muitas vezes. Só que eu era o filho do cocheiro. Ele, o da preceptora das rainhas e das princesas imperiais, foi desde sempre preparado para a diplomacia. Fora que Dom Pedro o tratava como um filho. Eu, se dependesse do império, ainda estaria tratando de cavalo, cheirando a estrume. E o que se tornou uma república, Tibério? Um futriqueiro? Um jornalista, Dominique, você não está vendo? De uma imprensa panfletária, pelo visto. De meras folhas impressas de um lado e do outro, que fazem e desfazem para vender, sabe Deus que interesses? Interesses da república! Que nada tem a ver com os seus. Uma república que já tem a sua própria constituição e não reza mais nas cartilhas do imperador. Não faça rir, Tibério. É o exército que está no poder. Talvez o conde prefira a marinha. Dizem que continua monarquista. Estão levando o país a uma guerra civil. O Brasil está virando um joguete disputado por almirantes e generais. Isso no meu dicionário tem outro nome, Tibério. E não é república. É preciso tempo para se consolidar um novo regime, Dominique. Mas é preciso, bom senso. Foi isso que o Marechal Deodoro da Fonseca aprovou ontem, renunciando à presidência junto com todo o seu ministério. Sai o Marechal, entra outro, não mudaria a patente. Deodoro só largou o osso porque foi convencido a fazê-lo. Sabe-se que seu espírito sofre mutações rápidas das mãos de um bom artista. Muda de opinião ao sabor de quem melhor o convencer. Ao menos ele se deixa levar por opiniões masculinas, tomadas em gabinete. Diferente do imperador, que mudava o seu ministério toda vez que era na sua casa e tomava um chazinho com a senhora sua mãe. Os Olhos Verdes me deixou muito mal acostumada, porque eu achava que teatro, então, que fazer teatro ia ser sempre aquele sucesso. Aquele sucesso pessoal, aquele sucesso profissional, ia ser aquela facilidade de encantar a crítica, porque assim, Os Olhos Verdes foi um acontecimento, foi um fenômeno. Eu sabia que existia uma grande crítica no Rio, mas eu não sabia qual era o rosto da Bárbara Eleodora. E as pessoas, eu acho que elas quiseram assim, não quiseram me assustar de que a grande crítica estava ali e ficavam brincando que era a tia do Breda. E eu ficava, olha que fofo, acho que a tia do Breda tá gostando. E eu não sabia igualmente que mesmo não sendo a tia do Breda, que ela teria essa capacidade de levar plateias e plateias lá com um texto super elogioso que ela escreveu. Eu me lembro que era muito prazeroso fazer espetáculo. Eu, a Ângela, o Guilherme Leme, a Larissa Bracher. A gente se divertia muito fazendo, tinha muito prazer de fazer e o público também parecia se divertir. Porque se só os atores se divertem, não tem muita graça, tem que ter gente na plateia. E graças a Deus a gente tinha bastante. O clipping dos Olhos Verdes é uma coisa assustadora. O que gerava de matéria espontânea aqui no Rio, todos os jornais, em Belo Horizonte, né? Porque eu sou de lá, estava fazendo a primeira peça profissional. Era um sucesso Os Olhos Verdes. Foi seguramente um divisor de águas na minha história. A gente ganhou o prêmio do governo do estado, foi indicado para o Shell, foi indicado em todas as listas dos jornais importantes do Rio como um dos espetáculos mais importantes do ano. Teve críticas geniais e a gente viajou muito com o espetáculo, também foi muito feliz. O processo de criação, ele se alterna e ele se difere de acordo com o projeto, né?
Alguns momentos, quando eu tenho um guia, ou seja, um livro ou uma matéria de jornal que eu li, alguma coisa que me inspirou, que já tem uma história, que já está ali, né, de uma certa maneira já esquematizado, aí é estudo. Aí é sentar, pegar uma bibliografia, recolher os livros todos que eu consegui relacionados àquele assunto especificamente, estudar, ler, tirar as dúvidas que eu tenho, qualquer dúvida que seja, desde a dúvida histórica até as dúvidas, até uma visão filosófica, ou enfim, não é, que difere daquela primeira visão que eu tinha. Então, quando eu tangencio um assunto desse, eu gosto de ler tudo, até para entender de né, se eu tenho que tomar um partido enquanto autor ou não, né, ou na verdade o que me instigou talvez tenha sido a dúvida daquilo, tá. O Caio, ele é um estudioso voraz, assim. Ele lê muito sobre qualquer coisa que ele se atreva a falar sobre. Primeiro estuda muito, ele se apaixona por aquilo perdidamente, e a partir daí, então, ele pega e desenvolve a dramaturgia dele. Acho que a carpintaria dele vem através da leitura e do conhecimento que ele tem dos grandes autores. O Caio leu tudo. Então, impossível a melhor forma de você aprender. Então, ele leu, compreendeu, associou isso aos universos que ele gosta, aos personagens que ele gosta, faz essa mistureba e daí surge essa dramaturgia única. A outra questão é quando o processo nasce de uma inspiração, uma ideia, alguma coisa subjetiva que eu vi. Aí é música, entendeu? Aí eu vou para uma coisa bem subjetiva mesmo, sabe? Eu tenho aí uma visão mais iconográfica, eu pego livros com desenhos, eu pego essa coisa mais o grafismo. É interessante isso, né? Porque é um sentimento que me gerou aquela vontade de escrever aquilo, né? Então são processos muito diferentes, depende do objetivo do projeto. Mas 90% das vezes, geralmente eu tenho uma linha histórica, porque é o que eu gosto de fazer. A gente é o que a circunstância faz da gente, né? Eu acredito nisso também em relação aos personagens, sabe? Então, quando eu estou escrevendo, quando eu tenho eu tenho uma ideia, ou eu tenho um mote, ou tenho uma sinopse, um argumento que seja, a primeira coisa que eu tento fazer é estudar a circunstância daquele personagem, sabe? Então eu começo desde o início, é uma coisa quase assim, chega até a ser divertida, porque assim, em que época aquele personagem nasceu, como é que estava o mundo naquela época, entendeu? O mundo estava em guerra, o mundo estava em paz, é o lugar onde ele nasceu. Né? Ele nasceu no Rio, ele nasceu em São Paulo, ele nasceu em Nova York, ele nasceu no Japão. E aquilo tudo, depois eu vou aproximando essa lente da personagem, entendeu? E aí depois eu vou onde ele mora, não é? Como é que é a rua dele, como é que é a família dele. Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem irmãos, ele tem... Então, organizando essas informações em relação ao personagem, você tem uma clareza muito grande de que você humaniza aquela ideia, aquele personagem, né? Você vai dando estofo para ele, você vai fazendo com que ele tenha uma história também. Ele ganha uma certa possibilidade de andar sozinho, entende? Porque às vezes quando você está com um personagem muito frágil, né? Quando você não conhece muito bem aquele personagem, você está colocando voz nele, você está colocando palavras na boca dele, e você não sabe muito bem o que ele é, facilmente você se desvia de uma rota pré-traçada, entende? Agora, quando ele está estofado, quando você sabe... Não, ele jamais falaria assim, ou ele jamais agiria assim, não é? Todo o entorno dele, tudo que aconteceu com ele na vida dele toda, faz com que ele haja dessa maneira e não daquela. Entende? Então, isso é um processo, para mim, absolutamente primário quando eu escrevo um espetáculo, quando eu escrevo um texto. Quando eu dirijo, tem duas questões aí bem claras para mim. Uma coisa é quando eu estou escrevendo o texto e eu conto só comigo, como autor. Outra coisa é quando eu estou, que acontece muito também, né, no meu trabalho, é dirigir com atores participando do processo. Então, além dessa construção da personagem que eu faço, né, circunstancializando toda essa questão, tem o ator, que chega e também dá uma opinião, e também opina sobre aquilo, sobre aquele caminho da personagem e tal. Ele tem essa abertura muito grande, como dramaturgo, de chegar na sala de ensaio e ver o ator dizendo aquele texto
e dizer, pode ser diferente, pode ser melhor. Ele põe todo mundo, de alguma forma, como autores daquilo. Ele faz com que o mergulho seja idêntico ao que ele fez para escrever o texto. Até porque ele entende que, uma vez que o ator está estudando aquele personagem, ele passa a conhecer muito bem aquele personagem. Então, ele pode dar opinião sobre esse personagem, sobre a história, os rumos da história. E o Caio é muito legal nisso, porque ele ouve muito, acata muito as opiniões e desenvolve o texto dele a partir disso. Então, a gente vai ensaiando, vê em cena, a gente lê, a gente vê que tem problema, ele leva para casa, ele reescreve, daí a história toma um rumo, aí a gente discute, está achando que esse rumo não é o melhor, ele vai, escolhe outro rumo, propõe outras perspectivas para o texto, entendeu? E ele tem um filtro muito bom, de muita qualidade, então o que ele aceita, o que ele entende, o que ele revê e tal, ele inclui. Em nenhum momento ele perdia esse controle. Ele abria, ele recebia as opiniões, ele recebia as contribuições, ele recebia tudo que a gente tinha para dar, fazia um filtro sobre isso e pegava o que de melhor cada um tinha. Então, para atores que têm como contribuir criativamente, isso é ótimo, porque no produto final todo mundo se enxergava. Ele tinha, na verdade, essa abertura, essa generosidade com o trabalho do outro, com o olhar do outro sobre o trabalho dele, para transformar aquilo numa coisa quase que coletiva e maior. Dali sempre sai uma boa ideia, um personagem mais coeso, um personagem mais seguro, em que eu tenho mais, como autor, não é? Mais facilidade de escrever a história, aquela história onde ele está inserido. Durante Trindade, por exemplo, eu lembro que chegou um determinado momento que eu sentia que o meu personagem faltava para ele algum tipo de ápice emocional quando ele descobria que o personagem do Guilherme Leme, que era um jornalista panfletário, era o pai dele, revolucionário. E o Caio concordou comigo e um dia o Caio apareceu na sala de ensaio com um monólogo para o meu personagem, que era um monólogo lindo. Durante anos eu guardei aquela ilustração no meu livro de geografia e eu mostrava para meus amigos na escola. Eu dizia, é meu pai, ele tem um navio e qualquer dia ele vai chegar aqui e vai me salvar. E por isso eu esperei. Eu esperei por uma nau festiva e transgressora que magicamente surgiria, nos resgataria daquele estado servil e nos levaria para um novo mundo. Eu comecei a falar aquele texto e era muito fácil dizer aquele texto, porque ele era muito sentido e muito verdadeiro. Era um texto duro, de auto-reconhecimento do personagem. E eu lembro que quando eu terminei, o Caio estava chorando. Nossa, a Trindade eu lembro assim de ser muito intenso isso, de cena, volta a cena, a gente discute, lia. Trindade nasceu de uma questão muito curiosa. Conversando com o Guilherme Leme, a gente ficou vendo que tinha uma série de peças no Rio de Janeiro naquela época, falando sobre o universo feminino, mulheres discutindo entre elas questões muito delicadas, muito interessantes. E a gente pensou, pô, não tem um espetáculo falando sobre homem, um espetáculo que trabalhasse esse universo masculino, sentimentos masculinos mais, enfim, profundos, né? O Caio tinha a sinopse que falava sobre um pai e um filho. Era meio o resgate de uma paternidade, né? A gente pensou muito em que local da história a gente ia situar aquilo. Então a gente começou a pensar qual o momento histórico que nos interessava. Eu ganhei um livro que falava sobre a morte do Afonso Pena, em 1909, e o que causou essa história, né? O presidente morreu antes de acabar o mandato. E aí eu fui entrar ali, foi o momento em que
houve a possibilidade da volta de um militar no poder. E eu achei aquele momento muito masculino, engraçado, né? Eu falei, muitos homens ali jogando os dados para as coisas não acontecerem. Eu falei, nossa, e era uma guerra de interesses e uma guerra de poder muito grande. Porque também, nesse momento, nasce e se fortalece o movimento anarco-sindicalista no Brasil. Então, muitas pessoas, muitos anarquistas foram mandados embora, muitos italianos, muitos espanhóis, muita gente ligada a esse movimento, não é, trabalhista. Então, eu comecei ali, aí me instigou aquele momento, aí eu descobri, falei, poxa, vou criar aqui uma brincadeira em cima dessa história. Aí criei uma história em que um jovenzinho, a mãe, uma governanta, vai trabalhar na casa de um general importantíssimo na época, não é? Ligado ao governo, Hermes da Fonseca e tal. A mãe desse menino morre e ele é criado então por esse general, e esse general cria a sua imagem e semelhança, e ele vira um médico muito bem sucedido, rico, criado nos cânones, não é? Daquela sociedade, e ele descobre que o pai dele, na verdade, é um grande ativista político anarquista. No primeiro momento fica em choque, não sabe o que fazer, mas, enfim, ele tem a necessidade de procurar esse pai, porque ele sabe que esse pai está vivo. E aí ele acaba, por uma estratégia que eles mesmos montam, encontrando com o pai. O pai, como jornalista, vai entrevistá-lo como médico do presidente. A peça fala sobre isso, né? Quem é pai? Quem é o pai? A quem esse menino, esse jovem médico deve se dirigir, respeitar e seguir os passos? Aquele cara que o criou, um general duro, não é? Mas que tinha princípios muito claros e assim mesmo o criou e fez dele um homem, ou aquele outro que foi forçado a abandoná-lo por uma conjectura política. O que eu acho mais inaceitável é que o senhor tenha tanta certeza dos seus ideais, do caminho que vem seguindo, e abandone o seu próprio filho numa trajetória completamente oposta. Eu fui preso muitas vezes, Emílio. Passei fome, frio. Eu tenho até hoje essas marcas no corpo. Eu fui obrigado a conservá-lo longe de mim porque você era uma criança. Eu não podia impor-lhe uma vida de sacrifícios, mesmo correndo o risco de nunca mais ter você ao meu lado. Eu também tive que enfrentar muitos obstáculos, perigos, dúvidas que não tinham fim. Se não lutei contra a força pública, se não fiquei encarcerado, se não tenho marcas no corpo, isso não quer dizer que tenho uma vida repleta de alegrias. Por mais que o general tenha escancarado as portas de sua casa, eu sempre me senti como se eu estivesse ocupando o lugar de outra pessoa. Se eu tinha um outro lugar no mundo, eu deveria ter tido o direito de escolher. O espetáculo foi absolutamente lindo. E falava sobre essa questão de como esse afeto masculino foi resolvido. Senhoras e senhores, boa noite. O meu nome é Paulo Barreto, ou João do Rio, como queiram, e eu fui convidado por este banco para lhes contar uma história. Eu fiquei muito, mas muito instigado quando eu li no jornal que em 1916 a Isadora Duncan tinha vindo ao Brasil e que isso não bastasse,
ela se encontrou com João do Rio. Eu falei, meu, isso é uma peça pronta, entendeu? Como é que alguém nunca fez um filme disso? Como deixaram para mim esse presente? Acho que só o Caio me chamaria para fazer Isadora Duncan, entendeu? E na verdade a trama toda era uma trama maior do que ela. Quer dizer, ela era também uma luz nesse deserto. Ela não era só avant-garde, ela não era só uma mulher à frente do tempo dela na dança, né? Aquela revolução que ela fez na dança. Ela revolucionou um monte de coisas relacionadas ao universo feminino, né? Ela era uma mulher de ímpetos muito arraigados, assim, muito fortes e tal. E se encontra com o João do Rio, que é uma figura emblemática do Rio de Janeiro, né? Também um maldito, né? Como ela era, um homem que era gay, gordo e negro, numa época absolutamente preconceituosa, né? Então aí eu resolvi fazer um espetáculo sobre esse encontro, ficcionar também esse encontro. E aí veio o convite para fazer o Deserto Iluminado, onde eu tinha que fazer o João do Rio. E aí eu li o texto, achei muito legal. Então, claro, como era encontro, teoricamente era o encontro dessas duas personagens, eu me aprofundei muito mais, li outras biografias da Isadora, vi os filmes todos. E depois li também tudo que eu consegui ler sobre João do Rio, né? Que era extraordinário. Fiquei completamente apaixonado pela obra dele e pela figura dele ousada, a figura que de uma certa maneira escandalizava o Rio de Janeiro da época, mas ao mesmo tempo encantava o Rio de Janeiro e fazia uma coisa espetacular, porque ele foi um cara que retratou o Rio de Janeiro num lugar onde ninguém ainda tinha ido. Aí eu criei uma ficção, uma história de ficção, em que um casal burguês do Rio de Janeiro, ricos, poderosos, totalmente, né, obrigados a viver dentro daquela sociedade dura, esquematizada, só de aparências, se confrontam com duas figuras dessas. Duas figuras libertárias, duas figuras revolucionárias, entendeu? E o que nasce desse impacto? O que o encontro com uma pessoa dessa pode fazer na sua vida? A peça é sobre isso. Sobre encontros improváveis e transformadores. Eu amo Juliana acima de tudo. Mas tenho sempre a impressão de que amo mais do que sou amada. Don't trust them. Don't marry them. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo isso. Não confie nos homens, portanto não se case com eles. Poucas mulheres podem dizer não ao casamento agora. Poucas mulheres dizem sim a si mesmas. Aos 10 anos eu já sabia que eu jamais me casaria. O sofrimento de minha mãe foi extremo com o abandono de meu pai. Então ela renegou o casamento, a Igreja Católica, e se educou sozinha, em meio a sacrifícios, muitas vezes com fome, com frio. Desembalados pelas canções de Schubert, Mozart, Chopin. Ela era professora de música. E assim com os criados, sem aquelas detestáveis obrigações de filhos de um casal burguês. E minha mãe livrou-se do fardo desumano de um casamento infeliz. Ela tinha uma função dentro da peça, que não era dançar, nem falar da dança, que tinha que ser assim ou assado, não. Era a presença dela, era a vida dela ali que mexeu com todo um contexto ali de personagens. Novamente o Caio foi o cara que abriu esse caminho, não só por escrever e me chamar, mas por ser ele que estava ali ao lado, levando todo o processo, entendeu? Então, assim, aos poucos eu fui percebendo, né, diminuindo meu pavor e a minha expectativa de uma coisa que seria inalcançável, e fui chegando no Caio e no que ele tinha escrito, junto com ele. Em 2003, a gente, na época, sopravam ventos de abertura diferentes dos de hoje, as
relações políticas eram mais abertas, as questões começavam a ser discutidas, né? Direito dos homossexuais. Então meu trabalho foi muito um trabalho de tentar fazer um gay espalhafatoso, de modo que não fosse um caricato, de modo que não ficasse, olha só, né, aquele cara criticando o jeito homossexual de ser. Que eu ia ficar muito triste se isso acontecesse, porque não era esse o objetivo. Não estranhe, portanto, o peso da narração, os tórridos conflitos, a eloquência de certos trechos, pois além de obeso, eu sou exacerbado e lírico, e o coração lírico é, como se sabe, um coração gordo. Um dia que eu estava em casa, sofrendo, achando que estava tudo horrível nos ensaios, daí estava olhando em volta e percebendo, você percebe quando está tudo meio morno. Aí eu fui pro meu quarto, abri meu armário e comecei a inventar umas coisas. Botei uma roupa, uma outra roupa, um chapéu, um leque. Aí comecei a inventar uns troços e montei um tipo que poderia ser um dandy do início do século XX. E gostei desse troço. E aí apareci no ensaio assim, literalmente montado. E a partir daí é incrível, porque aí as falas começam a ficar melhores na boca, o entendimento começa a ficar melhor, os acordos entre ator, diretor, autor começam a ficar mais fáceis. Não, isso aqui, olha só, se em vez disso eu fizer aquilo, mas ele você já faz como você imagina que o personagem faria, você não fala sobre. Você já faz assim, eu acho que o personagem faria isso assim, e aí funciona ou não funciona. Então aí a coisa começou a soprar num caminho junto, eu e ele começamos a andar juntos e foi de fato uma experiência muito feliz. Ele tem esse olhar generoso, curioso, interessado e realmente de verdade interessado em você, naquele ator que ele escolheu para estar no elenco dele. Então ele tem uma fé muito grande na gente, sabe? Esse título me arrepia até hoje, assim, que realmente é muito lindo, né? Vem de algum lugar isso, uma força escondida também, vem da coxinha. É uma força escondida. Vada, pão, né? Aí você vai indo, aí ele vai chegando. Essa coisa da sentença mesmo. Olha que lindo, cara. O Jandir indo e ele vindo, né? E aí aí a gente pode fazer assim, Adriano, se der, a gente vai ter que ensaiar bem, né? Quando ele ficar aqui na reta do Janda, acabou. É um outro processo de trabalho, é quando eu escolho um texto para dirigir, que não é meu, que é o caso de Leréias, por exemplo. Vento forte me leva embora, eu vou pro mundo contar agora a verdade dessas histórias, feitas de perdições e glórias. E eu conheci o Valdomiro Silveira, um escritor que nasceu no final 1873 e morreu em 1940, e que nesse período fez um trabalho extraordinário de recolher material da linguagem, da prosódia, do costume do homem caipira, do sertanejo de São Paulo, do estado de São Paulo, né, juntamente com Monteiro Lobato, Cornélio Pires e outros grandes regionalistas. E eu conheci esses escritos, esses contos do Valdomiro, e fiquei absolutamente apaixonado por eles e falei, um dia eu quero fazer alguma coisa com isso. Ele falou assim, cara, eu tô enlouquecido com esse cara aqui, com o Valdomiro Silveira. Eu falei, pô, mas que interessante. Não, mas é muito legal, porque ele fala do jeito caipira e tal. Eu falei assim, pô, que interessante, cara, eu vou ler. Peguei e li um pedacinho e fiquei louco. Aquele corpo anum. A gente principiava pelos pés, ia subindo no pensamento, já se vê, até o pescoço, parecida com a manga meio madura, e ficava mó que tonta.
A diaba da peste andava de um jeito também, que por si só já era uma tentação. Bambeava os quartos como um monte de marmelada com muito açúcar e pouco ponto. Bulia com a cabeça de uma certa maneira, batia com os braços de um certo modo. Homem, nem é bom lembrar. Eu colocava o caipira de uma forma que não é a que a gente está acostumado, que é ver o caipira de uma forma como um burro, como uma pessoa que não tem capacidade de pensar. Não? E coloca o caipira de uma forma que ele sente as suas dores, tem as suas necessidades, sofre de amor, como toda pessoa sofre. Sentei num cerne de tapinhoã, apadrinhado com a sombra da porteira, e garrei a desfiar o rosário da minha triste vida. Por quê que eu ia-se embora? Aí a gente começou a conversar sobre isso. Começamos a escolher os contos, eu escolhi alguns, ele escolheu outros. A gente entrou até chegar num consenso sobre os contos. O processo de mesa desse espetáculo é diferente dos outros, obviamente, porque eu estou trabalhando com um texto de outra pessoa que não o meu. Então eu me lembro que quando a gente fez o trabalho de mesa, de ler os textos e tal, de trabalhar, eu me lembro que isso era uma preocupação, de preservar o texto. Não tive vontade de mexer em nada. No jeito dele e com a paixão que ele tem, ele já conseguiu selecionar os textos, já conseguiu criar um link dos textos. Primeiro, para mim, tem uma coisa que eu achei tão linda, porque assim, ele tá mais velho, melancólico, né? E aí vem ele juvenil depois, quando vem a Sazina. Legal. Né? E isso é bacana ter essa coisa, entendeu? Porque aí depois ele é cai impetuoso, ele é manhento com a Sazina, né? E aí, quando ele está mais velho, ele olha aquilo com tanto distanciamento, falando, meu Deus, como é que eu fui fazer aquilo? Que bobagem, né? Confio demais no olhar do Caio. Acho que ele é uma pessoa com uma sensibilidade acima do normal, uma paixão pelo teatro muito grande. Então, ter ele na plateia orientando a gente é a melhor coisa que existe. Eu me sinto muito confortável com a vida quando eu entendo que algum lugar nesse mundo, assim, né, que eu pertenço a um lugar, sabe? E que esse lugar me interessa, que esse lugar me instiga, esse lugar me emociona, esse lugar me dá orgulho de fazer parte dele. E esse lugar é o teatro. E eu acho que enquanto o teatro puder retratar isso, né, interferir no sentido de pegar esses fatos e de alguma maneira refletir sobre eles num palco, eu acho que eu quero estar vivo para ver.